O dia estava amanhecendo e Pedro, juntamente com os outros trabalhadores da sua empresa, seus funcionários, estava desanimado porque trabalharam a noite toda e não conseguiram nada. Mas eles viveriam no amanhecer do dia um dos maiores milagres que eles presenciaram na sua vida. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, a pesca maravilhosa. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você está no canal Reprogramados pelo Evangelho. Aqui, através de uma mensagem bem simples, nós levamos você à consciência do Evangelho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos, deixa também um comentário. Isso vai ajudar o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante. Vamos para uma reflexão que vai mudar a sua mentalidade no Evangelho. O texto que nós temos aqui, Lucas, capítulo de número 5, relata um dos milagres mais fantásticos que a gente pode ver, porque manifesta o poder de Cristo sobre a criação. Jesus é chamado por Paulo de segundo Adão. Por que segundo Adão? Porque ele está resgatando o poder que o primeiro Adão perdeu. E o primeiro Adão, Deus dá para ele um comando, ele deveria governar sobre a terra. E um dos reinos pelo qual Adão deveria reinar e governar era os peixes. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o Senhor dá uma ordem: domine sobre tudo que se move sobre a terra. E aí, lá o texto deixa bem claro: domine sobre os peixes. Então, os peixes, os seres aquáticos, estão debaixo do governo de Cristo. Então, quando Adão pecou, ele perdeu o seu governo sobre a criação. A criação se rebelou contra Adão. Não só, como eu falei aqui, dos peixes, dos seres aquáticos, mas os seres que se movem sobre a terra. Porque tanto os animais quanto as plantas, o reino vegetal, o reino animal, o reino aquático, estava todo sob o governo de Adão. Mas o pecado fez o homem se tornar escravo. Logo ele perde o seu poder de governo. Mas quando Cristo vem para a terra, a sua primeira mensagem é: arrependei-vos, porque o reino, o governo de Deus retornou para a terra. Então Cristo é o segundo Adão. A criação se sujeita ao segundo Adão. Jesus falou com plantas e as plantas obedeceram. Lembra quando ele falou com a figueira e a figueira secou porque não estava dando frutos? Lembra quando ele montou um jumentinho que ainda não tinha sido amansado, mas o jumentinho se submeteu? Sim, a criação se submete a Cristo. Ele falou com as forças, o mar, o vento, com as forças da natureza, o mar e o mar e o vento lhe obedeceu. Agora ele vai falar com os peixes. Lucas, capítulo de número 5, o texto bíblico diz claramente: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão. Veja que o texto está especificando de quem era o barco. Era o barco de Simão. E lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus começa aqui uma escola bíblica pela manhã, à beira do lago de Genezaré. Jesus vai usar o barco de Pedro como tribuna e púlpito para ensinar as multidões que estavam sedentas pela palavra. O texto bíblico diz que quando ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, ele pediu que o barco fosse afastasse um pouco da terra, começou a ensinar, e ao terminar a mensagem, ao terminar o ensino, o texto diz claramente no versículo 4, e quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo, lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Preste bastante atenção. Pedro é dono de uma empresa. Ele literalmente tem sócios e a sua empresa era uma indústria pesqueira. À beira ali do lago já havia ali também uma coletoria, onde Pedro teria que pagar os seus impostos. Por cada vez que ele tinha uma pesca bem sucedida, pagaria impostos para o Império Romano. Só que aqui o dia amanheceu e ele não pegou nada.
A empresa não bateu vendas nesse dia, não teve produtividade. E Pedro está desanimado. Pedro, o dono da empresa, ele sabe que precisa fazer com que as coisas aconteçam. E ele está desanimado. E o dia amanheceu e aquela foi uma noite muito triste. Mas o que eu acho lindo é que o texto diz que o dia está amanhecendo, mas Jesus vai de encontro a eles. A Bíblia já diz no Salmo, um dos salmos da Bíblia mais lindos que a gente conhece claramente, quando o texto diz: o choro pode durar uma noite inteira, uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Há um mais de Deus aqui para aqueles que passaram a noite toda em sofrimento, em choro, em tristeza, em perda, em fracasso. Há um mais de Deus. O choro pode durar a noite toda, a noite inteira, mas a alegria vem junto com o nascer do sol. No amanhecer vem a alegria. Assim também foi para Pedro. Depois de uma noite mal sucedida, ele agora vai encontrar-se com o mestre, ou melhor, o mestre vai se encontrar com ele. E vai pedir algo simples, vai pedir o barco dele, para que o barco dele sirva de apoio para o ministério dele. Jesus também está pedindo os nossos barquinhos. Jesus também está pedindo algo de nós. Você tem coragem de dar o seu barquinho para Jesus usar? Você tem coragem de dar os seus recursos para o reino? Você tem coragem de pegar os seus talentos, o seu potencial e dar para Jesus se utilizar disso para cumprir o seu propósito? Se você tem coragem de emprestar o seu barquinho para Jesus, Jesus vai te devolver com uma pesca maravilhosa. Então Pedro estava lavando as redes junto com os seus sócios, e ali Jesus pede emprestado o barquinho, e quando termina de pregar, isso aqui que é interessante, Jesus terminando de pregar, chama Pedro e disse: agora vamos voltar para o mar alto, velejai para o profundo. Isso aqui é interessante, porque os maiores milagres de Deus não estão na superfície, está no profundo. Os maiores peixes não estão na beira da água, está no profundo mar. As maiores revelações não estão na superfície do relacionamento, estão na profundidade da comunhão com Deus. Cristo está te chamando para ir para o profundo. Cristo está te chamando para sair da superficialidade e viver um relacionamento profundo com Ele. O texto aqui diz que Pedro, o que esse texto tem a nos oferecer? Aqui diz que Jesus terminou de pregar e falou para Pedro, chamou Pedro para voltar para o mar. É importante que na nossa vida a gente deixe Jesus terminar de falar. Algumas vezes nós não vivenciamos os milagres de Deus, o extraordinário de Deus, porque nós não deixamos Jesus terminar de falar. Como Jesus, Ele é a palavra viva, o verbo encarnado, Ele é a palavra final de Deus. Então deixe Jesus terminar de falar. A última palavra não é do médico, a última palavra não é do psicólogo, a última palavra não é do governo, a última palavra é de Jesus. Então deixe Jesus terminar de falar. O texto aqui diz que ele, terminando de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. Eu gosto dessa versão, a Bíblia King James. Esse versículo é interessante: lançai as redes para um arrastão. Jesus está garantindo que veria uma grande pesca, independente de como tenha sido a sua noite, independente de como tenha sido o último ano, independente de como tenha sido o seu último mês, independente de como tenha sido a sua última semana. As circunstâncias adversas não determinam como vai ser o futuro. Quem determina é Jesus. E Jesus está dizendo: lance a rede, vamos para o profundo, lance a rede, porque aí virá uma grande pesca. O texto diz que a resposta de Pedro é: mestre, nós trabalhamos a noite toda, nós somos especialistas, nós entendemos de pesca, nós sabemos quando a coisa não vai funcionar. Então, se depender da nossa experiência de expert, do experiente, nós não iríamos para o alto mar. Mas como é o Senhor que está falando, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas já que o Senhor está falando sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Olha o detalhe: sobre a tua palavra. Nós não vamos mais lançar a rede, não é sobre as águas do lago. Nós vamos lançar sobre a tua palavra, porque agora nós não estamos mais confiando na nossa experiência. Nós estamos confiando no que o Senhor está falando.
Está na hora de você, meu amigo, está na hora de você, minha amiga, parar de fazer as coisas baseadas na sua experiência. No reino de Deus, as nossas habilidades, algumas vezes, é o maior empecilho. Entregue as suas habilidades para o reino e permita que o reino use as suas habilidades para a glória de Deus, mas não se fie nela, não se posicione nela. O livro de Provérbios diz que não é para nós confiarmos, nos estribarmos no nosso entendimento, na nossa inteligência, nós devemos confiar no Senhor. Ele é que sabe como agir. Então Pedro aqui está dizendo, nós abrimos mão, a partir de agora não é mais na nossa experiência, é no que o Senhor está falando. Cristo está te chamando para abrir a empresa, não baseado na tua experiência, mas no que Ele falou para ti. Cristo está te chamando para ir e completar esta faculdade, não baseado na tua experiência, mas no que Cristo falou para ti. Ele está te chamando para o ministério e não é para você confiar na sua experiência, é no que Ele disse. Se Ele disse que vai te levantar, confia no que Ele falou. Então, nós precisamos confiar no que Ele falou. E o texto diz claramente que eles lançaram a rede baseada na palavra. Lance baseado no que Deus falou. E o que vai acontecer? E fazendo assim, olha o texto, e fazendo assim, faça do jeito que Jesus disse. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. Tem outra versão da Bíblia que diz assim, e fazendo desta forma, eles colheram uma grande quantidade de peixe. Eu gosto da expressão colheram. Por quê? Porque se houve colheita, é porque houve semeadura. Eles lançaram, semearam a rede baseado na palavra, no terreno do Espírito, e colheram no terreno do Espírito. Paulo diz aos Gálatas que quem planta na carne colhe corrupção, mas quem planta no Espírito, quem semeia no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Então você escolhe em que área vai plantar, se na carne ou no Espírito. Se é no Espírito, então tem que ser independência total, dependa do Espírito de Deus, depende do que Cristo está falando, e a colheita vai ser grande. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você. Não importa se a noite foi enfadonha e você não colheu peixes, o importante é que ao amanhecer do dia, Cristo veio ao seu encontro, você emprestou o seu barquinho para Ele, agora só obedeça a diretriz que Ele está te dando. Vai para o profundo, lance a rede e a colheita será grande. O milagre vai ser extraordinário. O texto diz aqui que a quantidade de peixes foi tão grande que eles precisaram dividir os peixes para o outro barquinho. Recebe isso como palavra profética para a sua vida. As bênçãos de Deus que você vai colher por lançar sua rede baseada na palavra vai ser tão grande que vai transbordar na vida de outras pessoas. Outras pessoas estão esperando nesse momento colherem do seu milagre por causa da sua obediência e lançar conforme o que Deus te direcionou. Tem gente esperando também usufruir do seu milagre. É assim que vai acontecer, vai transbordar. Outros serão abençoados através da colheita que virá para a sua vida. Se você gostou dessa palavra, compartilhe com seus amigos, deixa o like, deixa o seu comentário e vamos juntos espalhar a mensagem do Evangelho.